E eu tinha uma curiosidade dentro de mim, eu queria entender como que meu pai saía de casa com aquela carroça cheia de verduras e frutas e voltava com a carroça vazia. Então, o todo profissional, ele precisa entender que ele é vendedor também. A minha venda ela é de alto valor, porque eu posso vender um valor R$ 100, eu posso vender R$ 100.000. Eu estou lidando com pessoas. Quem deseja ser um bom vendedor precisa entender isso, que você precisa ser um bom ouvinte. Eu não nasci vendedora, eu me tornei uma vendedora. Tem que ter meta, tem que ter Sim, objetivo, tem que ter o plano de ação, só que não posso me tornar uma pessoa pesada. Eu tenho a única forma de alguém não se der bem na vida, em todas as profissões, é se não gostar de de pessoas. pessoas. O sonho, ele motiva muito mais do que o dinheiro. Investir em vidas, em Sim. vidas. É sobre isso. Oi, gente, estamos aqui em mais um episódio do Além do Varejo, que nasceu para abraçar as muitas mulheres empreendedoras, e a gente sabe que o empreendedorismo é uma jornada muito solitária, que a gente precisa muito de um espaço de troca, de fortalecimento, e é por isso que nasceu Além do Varejo. E esse nome Além do Varejo, a gente sabe como o varejo é desafiador, e como as mulheres, em especial no varejo, são polivalentes, e tem que equilibrar muitas coisas, muitas emoções, muitas atividades. Então, não é só sobre varejo, né, porque as coisas não são separadas. Então, a gente fala aqui de vida pessoal, a gente fala aqui de emoções, a gente fala de tudo que envolve esse universo que é o empreendedorismo feminino. Eu sou Lara Moreira, estou empreendendo há 20 anos no varejo e operando marcas nacionais importantes como Luísa Barcelos, Melissa, Luxo Natural e as marcas próprias que é a Vila e Vila Shoes. Sou mentora, educadora também, e hoje eu trouxe uma amiga muito especial para tratar de um assunto que a gente ama no empreendedorismo, no varejo, que é vendas. É um assunto que desperta o interesse, porque é a nossa, assim, a nossa atividade nativa, né? Todo empreendedor é um grande vendedor. E a Núbia Maurelli é uma especialista em vendas, é uma mulher que alcançou um destaque, recebeu muitos prêmios e ela passou por vários lugares na venda diferentes. E eu queria que ela contribuísse um pouco aqui com a gente. Eu tenho certeza que ela vai dar uma grande contribuição, trazendo essa experiência, essa expertise que ela também acumulou ao longo de muitos anos. Ela também é uma mentora, uma educadora, abraçou essa missão e é uma mulher linda, muito espiritualizada. Então, eu estou muito feliz de receber ela aqui. Minha amiga, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. E vamos ao nosso bate-papo. Ô, minha amiga Lara, obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz em receber o convite, porque, assim, eu sei que é um desafio novo para você, mas é além de um desafio, né, minha amiga, é uma missão, como você falou, e quando Deus traz, desperta o propósito, a gente não tem como fugir. E falar em vendas, para mim é algo muito tranquilo, né? Por quê? Por que que é tranquilo? Hoje as pessoas dizem: "Nubia, você é especialista em vendas?" Eu disse: "Eu me tornei especialista em vendas", mas eu sempre fui apaixonada por vendas. E isso trouxe essa facilidade de vender de uma forma natural e através de muito desafio, muita prática. Hoje as pessoas me perguntam: "Quanto tempo você estudou sobre vendas? Quais cursos que você fez?" O curso da vida, faculdade da vida, porque a minha escola foi muito na prática mesmo, sabe. Porta a porta, missão, me dá a missão, o que que eu tenho que fazer? Você tem que prospectar, eu preciso, a gente só vende para as pessoas, então eu preciso prospectar pessoas, conhecer pessoas, me relacionar com pessoas, fazer com que as pessoas me conheçam. Então, quando você me apresentou como uma especialista em vendas, eu lembrei disso. Antes de ser especialista, eu sou apaixonada por É vendas. uma especialista apaixonada Apaixonada. por vendas. O que eu acho bem interessante na história da Núbia é porque ela alcançou, assim, muitas conquistas através das vendas. E muita gente tem um preconceito com a profissão de vendedor, né? A gente às vezes escuta: "Ah, não deu para nada, eu vou ser um vendedor". E Uhum. na realidade as pessoas não têm consciência de que a profissão de vendas, ela é uma grande oportunidade, porque você pode fazer um network gigante
E além de você fazer um network gigante, você faz seu salário, né? Uhum. Então ele vai ser proporcional à sua busca, à sua profissionalização. Então, é uma profissão que eu admiro e a gente sempre diz que todos nós somos vendedores, né? Quem não vende produto e serviço, vende ideias. Então, essa habilidade que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui sobre ela, né? Ela é importante para todos os profissionais. Então, se você conhece alguém que precisa destravar para vender, que precisa se encorajar, que tem limitações e que você acha que o que você vai ouvir aqui contribui para isso, já encaminha esse Compartilha. podcast, compartilha para que essa mensagem alcance o maior número de Uhum. pessoas. Eu queria, Núbia, que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Como foi que a venda entrou na tua vida. E aí depois a gente parte para os próximos passos. Eu costumo dizer, Lara, que eu tenho mais de 40 anos de experiência em vendas. Uhum. E quando as pessoas perguntam a minha idade, eu digo 44. Mas como assim, mais de 40 anos? Eu aprendi a vender com o meu pai. Aos 3 anos de idade, meu irmão nasceu. E eu, muito curiosa, eu sempre gostei de inovar e eu fazia muita arte em casa. E aí a minha mãe um dia pediu para o meu pai levar junto com ele durante o dia para vender. E eu tinha uma curiosidade dentro de mim, eu queria entender como que meu pai saía de casa com aquela carroça cheia de verduras e frutas e voltava com a carroça vazia. Então aquilo, essa curiosidade eu criei com ele. E eu comecei a observar desde toquinha a forma como ele lidava com as pessoas. Ele sempre chamava as pessoas pelo nome. Ele sempre batia a meta dele, como eu disse, saía com a carroça cheia e voltava com a carroça vazia. E ele tinha habilidade. Roberto, me dá 1 quilo de tomate. Ele dizia: olha esse tomate, olha como ele está bonito. Ele vendia 1,5 quilo, 2. Ele Uhum. Era a sempre. venda adicional. Ele fazia aquela venda extra sempre, dizia: você vai se arrepender. Ele tinha estratégia certa, mas com muita verdade. Ele se interessava verdadeiramente, ele sabia como encantar aquele cliente, sabe? Então, eu aprendi com meu pai essa habilidade de se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Só que eu fui me dar conta disso recentemente, que a minha escola começou lá atrás. Eu, durante algum tempo da minha vida adulta, eu não me posicionava como uma vendedora. Era uma consultora do sono, uma representante comercial, até que eu entendi a, a grandiosidade que é ser vendedora, É sabe? verdade. Eu trouxe paz para o meu coração em ser vendedora. E essa paz me trouxe orgulho, posicionamento e fez com que eu destravasse muitas coisas na minha vida. Porque as pessoas ainda têm preconceito em Sim, se posicionar como vendedores. Né? sim. Então, hoje, quando a gente tem o entendimento que tudo parte de uma venda, que o médico ele precisa vender a consulta dele, ele precisa vender o estudo dele. Ele foi lá e se capacitou, tem um escritório maravilhoso, um consultório montado, mas se ele não desenvolver a habilidade De de vender. vender, que não é nada mais, nada menos que se relacionar com as pessoas, é entregar para as pessoas aquilo que ela quer, com sabedoria, com paciência, com verdade, com interesse, né? Ele acaba sendo só mais um, Sim, né? Então, todo profissional, ele precisa entender que ele é vendedor também. E isso faz com que os negócios aconteçam de forma diferente. E o que que é vender? O que que é saber vender? É se interessar por pessoas. É fazer para a outra pessoa o que você gostaria que fizesse para você. É servir, é atender a pessoa como você gostaria de ser atendido, né? sim. Então, a Núbia tem um processo de venda? Tem. Precisa do processo de venda. Prospecção, atendimento, entender do produto que você está vendendo, saber negociar, saber fazer o fechamento, dar uma assistência, um pós-venda, fidelizar o teu cliente. Esse é o processo de venda. Só que Sim. aquilo ali você já tem aqui o cliente para vender. Agora você encontrar esse cliente demanda dessa habilidade, né? De se Então, de se relacionar, né. relacionar. Isso que você está falando tem muito a ver com o livro, ele nem é muito novo, mas é um livro muito, importante para quem trabalha com vendas, que chama As Armas da Persuasão. Uhum. Tem uma das armas da persuasão, é a reciprocidade, é o gatilho da reciprocidade, que é ativado na cabeça do teu cliente quando você dá algo de valor para ele
ele se sente, né, intuitivamente com a necessidade de retribuir Uhum. aquilo. E às vezes isso é mal compreendido. E tem muito a ver com o que você falou, com a venda, que é servir. Então, quando você serve com excelência, ou quando você oferta algo que não necessariamente é algo material, né? Isso é muito comum, até no Uhum. processo de venda, você dá um presente, você dá um brinde, uma cortesia, mas não precisa ser só isso, né? Pode ser isso também. Mas quando você está intencionalmente com o desejo de servir aquele cliente e você entrega algo de valor para ele, que pode ser um atendimento, que pode ser uma explicação, pode ser uma orientação, que pode ser fazer com que ele se sinta especial, no subconsciente dele vai ser ativado um gatilho que chama o Uhum. gatilho da reciprocidade. É, E ele vai pensar, como eu posso te recompensar? E essa exatamente. recompensa vai ser a compra. Exatamente. E quando a gente fala em compra, em venda, né, Lara, as pessoas pensam que os profissionais, eles querem falar muito. Eu sou vendedora, eu tenho que falar, eu tenho que me comunicar bem, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter o jeitinho, a manha, mas eu já fiz muita venda pelo fato de não falar nada, só ouvir, só prestar atenção, realmente entender, me interessar, entender o que que você procura, o que que você precisa, certo? Então, você escutar o teu cliente, cansei de ter vendas, Lara, de fazer vendas bem, como que eu vou dizer, vendas grandes que eu não imaginava, financeiramente falando, valores expressivos, pelo fato de ter simplesmente me interessado pela história dele. Eu cheguei em um caso de um cliente, no interior, eu cheguei com a minha maquete, minha pasta, com uma representante. E o senhor me recebeu da fazenda, sabe, fazendeiro, aquela, um pouco da cultura, no sul a gente diz que eu sou um pouco grossa, assim, foi um pouco grosseiro com a Sim. abordagem dele de inicial. "O que que você veio fazer aqui? Eu não quero comprar nada. Já Uhum. veio vários vendedores aqui, eu nunca comprei, não quero nem saber". Eu disse: "Não, eu não vim nem comprar, eu não vim aqui lhe vender, mas nada impede do senhor querer me comprar, mas no momento, a gente pode tomar um chimarrão?". Ele disse: "Ah, tomar um chimarrão a gente pode". A gente sentou, ele, a esposa, eu e a representante, e eu perguntei: "Seu José, me conta um pouquinho, quanto tempo o senhor está aqui nessa propriedade linda, nessa fazenda?". "Ah, menina, eu nasci aqui". "É mesmo? E o senhor que está à frente de tudo isso?". E assim foi um papo, a gente acho que ficou mais de 2 horas conversando, e eu realmente interessada pela história dele, eu elogiando ele verdadeiramente. No final da conversa, ele disse: "Tá, mas vem cá, o que que tu tem aí mesmo para mostrar?". Olha o gatilho da reciprocidade. Eu disse: "O senhor me permite lhe apresentar?". Ele disse: "Não, eu já sei, é colchão, né". "Sim". "É, já vieram me mostrar como é que tá o preço desse colchão". Não precisei nem fazer demonstração, ele comprou o colchão para a família toda dele. Olha que Então, legal. eu ouvi. Então as pessoas, tem muito profissional hoje que ele não se especializa. Sim, Ele acha que eu tenho aqui essa água, sai, me vende essa água, me vende essa caneta. E não é assim, se torna aquela coisa robotizada, sabe. Falta sim, falta essa questão do sentimento. sim. Então, hoje a minha venda, ela é uma venda, as pessoas comentam high ticket, né, que está na moda, venda Uhum. high ticket. Eu digo: "Não, a minha venda ela é de alto valor", porque eu posso vender, um valor R$ 100, ou posso vender R$ 100.000. Eu estou lidando com pessoas. O Uhum. valor não está na quantia de dinheiro. O valor está no produto. Se ele Uhum. realmente vai fazer, vai servir para aquela pessoa, se vai Sim, trazer um benefício para aquele cliente. E a partir disso, eu faço um amigo. sim. E esse amigo se torna o meu indicador, ele me abre outras portas. Então, a venda vai muito além de uma troca de serviço. É uma É uma oportunidade, oportunidade né? de você abrir outras oportunidades Uhum. diariamente. Quantas pessoas que a Lara conhece que eu não conheço? Então, eu desenvolvi essa habilidade de me relacionar, de ser verdadeira, de ser genuína, e por isso que eu Você vendo vende muito. muito. Isso. Exatamente. Você está falando uma coisa que é muito importante para o vendedor. Quem deseja ser um bom vendedor precisa entender isso, que você precisa ser um bom ouvinte. Um bom vendedor precisa ser um bom ouvinte. Um vendedor não pode ser um despejador de informações, né? Você chega e fala, 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 fala.
no cliente. Quando você é um bom vendedor, você faz uma boa sondagem. O que é uma sondagem? Uma boa sondagem é uma boa É o escuta. interesse. Então, quando você se interessa pelo cliente, entende de fato o que ele deseja naquele lugar, nas pequenas e nas grandes coisas, você vai ser muito mais assertivo na sua oferta. Então, quem é vendedor que acha que tem que chegar ali na frente? Oi, meu nome é fulano, eu estou aqui para te vender isso porque aquilo. Acabou a Acabou a venda. venda. Ouça o que o cliente diz, né? Entenda o que vai atender de fato as necessidades dele, oferte, faça uma oferta personalizada e dessa forma você vai ter muito menos chances de errar. Tem uma coisa também, um erro também que os vendedores cometem no que eu observo, que é invalidarem o sentimento do cliente. Uhum. O cliente diz assim: esse produto é muito caro. Aí o vendedor diz: não, não é Não é caro. caro. Ele não sabe o tamanho do bolso do cliente. O que é caro para um Exatamente. não é caro para outro. Então, não invalide o sentimento do cliente. Você traz uma perspectiva nova para aquela percepção. Olha, Exatamente. o valor do meu produto é esse. O meu produto, ele tem esse preço porque ele é isso, isso, isso. Então, quando o cliente diz que é caro, é ótimo, porque ele te abre a oportunidade de justificar o valor do teu produto. Uhum. Então, eu acho que esse é um erro importante para as pessoas que trabalham com venda entenderem, não invalidar. Quando o cliente disser que é caro, não fique batendo de frente ali com ele, Exatamente. né? Dizendo, não é caro, não é caro, não é caro. A gente treina muitas pessoas, né? Então a gente tem uma geração muito grande de representantes que se formaram distribuidores. E um erro fatal é isso que você trouxe agora, Lara. Por quê? Bater de frente com o cliente, não saber trabalhar a objeção, não saber contornar a objeção do cliente. O cliente está caro, a gente usa a técnica do soco de café. Ensina que Ah, que legal. sorria, concorde, não, sorria, canalize, desvie e feche. Ou seja, tu está dizendo que é caro, eu vou sorrir para você. Eu vou contornar essa objeção, né? Vou contornar, eu vou sorrir para ele e eu vou canalizar para depois fechar essa, trazer para ele o porquê. Eu entendo que você acha caro comparado hoje com o mercado tradicional, mas se eu mostrar para você hoje que o benefício, a durabilidade, o que esse produto vai trazer para o teu organismo, que vai refletir na tua saúde, na saúde da tua família, você ainda continua achando caro? Ou você concorda comigo que isso. Então, a gente desenvolver a habilidade de contornar a objeção, você tem chances de fechar o produto, a venda. Agora, se você bater de frente, acontece muito do sonho, né? Não, eu não vou comprar agora porque eu quero investir numa viagem, ou porque eu quero investir, trocar de carro. Eles vão lá os vendedores vão lá e batem de frente. Não, mas por que trocar de carro se você já tem um carro? Isso é interessante você trocar de carro. E por que você tem esse desejo no teu coração de trocar de carro? Ah, porque a minha família está crescendo, eu quero trazer mais segurança para minha família, esse carro vai me trazer mais segurança. Eu uso essa informação dele Sim. e trago para o meu produto, né? Em específico, que é colchão, né? Muito importante. E o senhor está de parabéns em fazer isso. E eu passo a lhe admirar ainda mais. Isso me faz com que eu não seja uma pessoa insistente, mas eu vou ser persistente. Sim. Porque você valoriza, você tem princípios que vão de encontro a tudo que eu acredito. E hoje o produto que eu quero lhe trazer é algo que vai valorizar, vem de encontro aos seus princípios. Então, eu estou aqui como uma facilitadora. Vamos achar uma condição para você realizar o sonho de trocar de carro, mas também adquirir esse produto. O que eu posso fazer para lhe ajudar? Sim. Então, a objeção hoje, de uma forma verdadeira, é sem menosprezar o outro produto. O vendedor tem que desenvolver essa habilidade, né? Então, hoje em dia, as pessoas me perguntam muito: quem são teus concorrentes? Quantas lojas de colchões tem que são teus concorrentes? Eu disse: meu concorrente não é só o vendedor de colchão. Meu concorrente é o dentista, é a loja de carro, é a agência de Sim. viagem. Tenho muitos concorrentes. Eu tenho que me desenvolver a minha habilidade, porque se ele não deu dinheiro para gastar comigo, ele vai gastar com outras coisas, Sim. né? Meu produto. Então, É. a venda é uma habilidade, não é um dom. As pessoas dizem: você tem um dom de venda, você nasceu. Para você vender é fácil. Eu disse: eu não nasci vendedora, eu me tornei uma vendedora.
Sim. né? Sabe uma coisa que tu falando, eu lembrei que eu acho que é muito importante para o vendedor, para quem trabalha com vendas, primeiro a autoconfiança, né? E, e também a confiança no seu produto. Então, é muito importante que as pessoas trabalhem isso, né? Às vezes, você não está vendendo, né? E você acha, será que são os clientes que não estão vindo? Ou será que a minha oferta tá ruim? E às vezes é uma autoconfiança. Uhum. Você precisa ser ousado e se posicionar como quem está vendendo uma coisa que tem um valor que você está entregando, né? Que tem um valor compatível com aquilo que de fato você tem em mãos. Por isso que é tão importante você trabalhar com um produto que você acredita, né? É, Que você conhece, que você acredita. Eu tenho, assim, uma equipe de vendas grande e eu fico observando ali as diferenças entre um e outro. E não há problema, porque os vendedores não precisam ser iguais. Uma equipe de venda homogênea, ela não vai funcionar. uhum. Um time ali de vendedores, ele é como um time de futebol. Existem habilidades diferentes. Alguns são muito servidores, então eles ganham o cliente com o gatilho da reciprocidade, servindo, se prostrando Encantando. ali, encantando, com o desejo genuíno de acreditar ou de servir aquele cliente, de entender o que aquele cliente precisa. Outros vendedores são mais agressivos, são vendedores muito autoconfiantes, são ousados, fazem ofertas altas, acreditam, Uhum. eles encerram a venda e não o cliente. Então, o time de venda ele é diverso, tanto para quem lidera um time de vendas, como para quem é vendedor ali, está no salão, é importante que tenha esse entendimento desses muitos perfis que existem ali e que Exatamente. todos podem conviver bem, com bons resultados. Essa é uma habilidade importante para quem lidera uma equipe de vendas, que é entender esses perfis de vendedores Uhum. diferentes, saber fortalecer aquilo que cada um, aquele talento, aquela forma de ser que cada um tem de especial, né? Se é o vendedor mais agressivo, que faz a oferta grande, que tem coragem para dar um preço de um ticket mais alto, que oferece o produto adicional, ou se é aquele vendedor que serve, que cuida e dessa forma também Uhum. faz a venda. Isso que você comentou, as pessoas, os profissionais hoje, eles querem se especializar, eh, na o vendedor, vou me especializar em técnica. É importante, é o mínimo, é fundamental, entender do produto, das características do produto, do benefício e na técnica. Só que a gente, o profissional, ele tem que especializar, Lara, em pessoas. Eu Acredito tenho que nisso. entender qual o perfil da Lara, qual que é o perfil da Núbia, e eu tenho que me adaptar a todos os perfis. Porque se eu sou muito posicionada, eu direciono, eu tenho um pouco de dominância no meu perfil. Só que eu também tenho que saber lidar com a pessoa que é conforme. Então, a gente tem que desenvolver a habilidade de lidar com todo tipo de pessoa. Porque senão eu vou me limitar, o vendedor não pode se limitar, entende? Então isso que você falou, essa autoconfiança, ela vem com o autoconhecimento. Enquanto eu procurei entender de pessoas, estudar sobre pessoas, sem antes entender como eu funciono, não Uhum. dava não estava dando certo. Eu queria ter um pouco do jeito do meu esposo, aprendi um pouco com a Lara, aprendia, Uhum. mas eu tive que colocar a minha essência. E eu só Sim. consegui trazer isso para o meu negócio, para as vendas, sair, vender, prospectar, ser campeã mais de 6 vezes, formar pessoas, liderar pessoas quando eu busquei o autoconhecimento, quando eu entendi como eu funcionava. Mediante a esse Como conhecimento, isso eu é consegui, importante, é né? Para todas as fundamental áreas, para na todas verdade. as áreas. Todos os profissionais. Conheça, e é bíblico, né? Sim, Conheça a ti mesmo, né? Primeiro eu tenho que me conhecer, sim, aí tudo fluiu, sim. porque eu fazia muito, eu vendia muito, mas era muito mais difícil, era muito mais cansativo. E Eu agora a perdia. venda Agora flui. é natural, é natural. É. Tu Então, tens essa característica, tu traz essa. Na tua fala, eu percebo isso, assim, essa perspectiva da venda mais fluida, menos não, pesada, né? não tem. Eu tenho que ter meta, tem que ter Sim, objetivo, tem que ter o plano de ação. Só que não posso me tornar uma pessoa pesada. Eu sim. sei eu já sei como eu funciono. Eu sou movida por desafio. Uhum, O meu esposo não. Ele se pressionar, ele se desafiar, ele trava. sim. Então, desenvolver habilidade com pessoas
E é toda fundamental, a né? área. Por isso que eu digo, o vendedor, ele tem que entender que se ele não ser apaixonado por pessoas, se ele não gostar de... A única forma de alguém não se der bem na vida, em todas as profissões, é se não gostar de De pessoas. pessoas, Não tem como. Não tem E, como ter sucesso não é, gostando de pessoas. é, verdade. Porque a gente nunca vai desempenhar o nosso papel profissionalmente sozinho, né? Isso é Hum, muito difícil. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Núbia. Eu sei que a Núbia, ela vende um produto de alto ticket, né? Que são uhum, colchões muito bons, com muitas tecnologias, e por isso um produto de alto ticket, de alto valor. uhum. E ela muitas vezes precisou fazer essas vendas em visitas. Sim. E eu imagino aqui, né, como empreendedora, que esse tipo de venda, ele seja mais difícil. Porque uma coisa é quando eu estou lá na loja com a minha porta aberta e o cliente entra. E outra coisa é quando eu preciso provocar um horário de visita, quando eu vou invadir, assim, entre aspas, o ambiente do meu cliente, aonde ele tem um ambiente muito mais controlado do que eu na minha loja, porque o ambiente é dele. Uhum. Então, eu queria que tu desse uma dica para essas pessoas que trabalham com esse tipo de venda, que necessitam de uma visita presencial. Quais são as dicas práticas que tu acha que fez com que você tivesse tanto sucesso com esse modelo de vendas? É, eu costumo dizer que existem 3 tipos de lojas, né? Que é a loja física, a que você comentou, que você está lá no teu espaço, você está esperando, você prepara toda, você tem toda uma experiência para tua cliente. Existe a loja digital, Uhum. que hoje Instagram, Facebook, é um, é um ponto físico, tá? Não, é um ponto digital onde você leva a tua mensagem longe, né? Você tem que ter a consciência de abrir a tua loja todos os dias, de manhã, fecha meio-dia, abre, primeira hora e fecha à tarde. Então, ter a loja digital como uma Uma ferramenta de loja venda, uma também, loja, né? e a loja em movimento. Eu sou uma loja em movimento. Hum. Então, essa habilidade de... Eu comecei pela loja em movimento. Hoje eu tenho um espaço para receber Não as tinha pessoas. espaço Não antes. tinha. Então, eu mudei para uma cidade nova e eu precisava prospectar, ter a regra dentro da empresa. A cada 20 contatos, você consegue fechar, marcar 5 visitas. Dessas 5 Então, visitas, olha que coisa importante. Só uma pausa aqui no que a Núbia está dizendo, para vocês irem anotando, né? Se possível, aí, metrificar as metrificar. suas ações. Uhum. Metrificar. Um bom vendedor, ele metrifica. Hoje, gente, o varejo ele não é mais o varejo exige muito profissionalismo. Então, Muito. quando você metrifica as ações, você consegue entender o que está funcionando mais, qual é a estratégia que você está adotando que vai te gerar mais resultados. Se você não medir tudo que você fizer, você nunca vai poder fazer análise e potencializar aquilo que está dando certo. Ser um vendedor externo te traz muita liberdade. A gente tem liberdade de tempo, a gente tem liberdade de território. Ah, só que, por outro lado, essa liberdade, se você não ter a meta traçada, não está Uhum. metrificado, como você falou, você acaba não produzindo. Sim, Então, eu sempre saí com um objetivo, com o número. o número, 20 contatos, 20 pessoas novas todos os dias. Então, eu tinha que sair, fazer porta a porta, desenvolver a habilidade de me apresentar, de perguntar o nome da pessoa. E eu tinha ali 20 contatos diários. Desses 20 contatos, eu tinha que marcar 5 visitas, 5 agendamentos para demonstração. De cada 5, 2 o cliente não estava, eu esquecia, eu conseguia demonstrar 3 para 3 clientes. E desses 3, 2 era venda sempre. Hoje no estágio que eu estou, a cada 5 visitas marcadas, 4 é venda. A grande Ou seja, tu maioria. foi Eu aprimorando fui esse aprimorando, processo. porque é um processo, quanto mais eu fazia, eu também errava, só que eu aprendia com os erros. Então, Uhum. o processo de vendas é fazer, 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 como todo o E ir processo. aprimorando o E vai processo, né? aprimorando. Então, eu desenvolvi a escuta, eu não sabia ouvir, eu já queria Uhum. levar informação para o cliente, uma informação que era desnecessária naquele momento. Então, nesse processo de prospecção, ele me ensinou muito, foi uma faculdade. A técnica eu já tinha ali, porque eu escutava em treinamento, ali, 20
20 contatos, você vai demonstrar, e aí demonstração. Você lá, ali, o catálogo. Então, e isso não é só no processo de vendas de colchão, Sim, todo o processo de todo o venda. processo de Chega vendas. alguém na tua loja, Lara, eu quero, o que você está procurando? Ah, eu quero uma roupa assim, e por quê? Qual que é a ocasião? Você consegue ser muito mais assertivo, Uhum. sabe? Então, quando você desenvolve essa habilidade de ouvir, de entender antes de sair mostrando, vai mostrando, vai mostrando, cansa o cliente, já não sabe mais o que ver, já não sabe mais o que ele gostou. Então, Confunde, né? confunde muito. Então, eu filtrar a informação, sabe? Ser intencional, com sentido, não vou errar, não vou fazer você perder tempo aqui. Se interessar, ouvir, prestar atenção. Eu sempre fui muito estrategista, né? Ó, a Lara tá aqui com uma blusa de poá, né? Então, Uhum. já sei que você gosta do poá, então, Uhum. sabe? Já te deu um Já me sinal deu um isso. sinal, estudar. Então, a gente prestar atenção. Sim, isso é muito As pessoas não importante, estão mais Lívia. prestando atenção É. no que fazer, como fazer. Elas querem vender. Já saem de casa, a maioria dos profissionais já saem de casa pensando no que tem que pagar, no que tem que fazer. Então, é viver ali a presença. Eu estou com um Uhum. cliente na minha frente, Estado de presença. estado de presença. Eu tenho um cliente na minha frente, eu esqueço de todo o resto. Esqueço de todo o resto. Hoje a gente chega em lojas, os vendedores estão aqui, ó, olhando no celular, não te olham no olho, É. não presta atenção no que você fala. Porque não. Olha só, a gente está falando de como a falta do estado de presença, Falta. que é um mal, que assola, A sola. assim, a todas as pessoas, como ela impacta no processo de venda. Eu não tinha pensado sobre isso ainda. E como estar presente, de fato, naquele momento, assim, com os olhos fitados ali, naquela situação, naquele cliente, vai fazer diferença no teu processo Sim. de venda, né? E por que o cliente hoje, o funcionário hoje, o vendedor, ele não consegue estar presente? Porque ele não se conhece, ele não sabe o que ele quer, ele não sonha mais. Hoje, uma das coisas que eu trabalho com a nossa equipe todo início de ano, e eu trabalho em família, é os meus sonhos. Porque o que me motiva a prospectar pessoas, a vender para pessoas, a valorizar? O que motiva os teus representantes, os teus vendedores? A gente tem que trabalhar em cima do sonho Sim, de o cada sonho. um, o sonho, o Quem objetivo. trabalha com vendas, aqui, boa parte da nossa audiência é empreendedor, é, anotem uma coisa, né? Gravem uma coisa, guardem isso com vocês quando vocês quiserem lançar uma palavra ou um discurso de incentivo, de estímulo para a equipe de vocês de venda. O sonho, ele motiva muito mais do que o dinheiro. Comprar uma casa está além de botar 30 mil reais no bolso. Uma casa, ela tem um valor simbólico. Ela representa uma conquista muito maior do que o dinheiro que ela vale, né? Então, isso é uma ferramenta importante para quem lida com vendas. Voltando aqui a essa questão da metrificação, Núbia, o vendedor, ele foi acostumado a trabalhar muito no empirismo. Então, ele acha que é um bom comunicador, e de fato muitos são, ele bota o pé no acelerador e sai. E ele não está atrás, porque o vendedor ele é muito empreendedor. Então, ele não está atrás de planejar. É uma habilidade que, em geral, não é uma habilidade assim, prioritária dos empreendedores. O empreendedor normalmente é um grande executor. E como o planejamento é importante. Então, hoje, o varejo exige um nível de profissionalismo que exige de nós que nós façamos essa pausa para planejar os nossos negócios, para olhar para os números. Então, o que eu quero dizer com isso? O vendedor que funciona no empirismo, ele nunca vai saber, cientificamente, vamos dizer assim, onde é que ele pode chegar. Então, aqui eu estou falando a favor da metrificação das ações, né? Se eu preciso, como você falou, eu ia para campo com um número. Eu sabia que eu tinha que fazer 20 contatos para agendar 5 visitas, das quais 2 eu ia conseguir demonstrar meu produto e fazer uma venda. Ou seja, para 20 ligações, uma venda. Se eu quiser dobrar a minha meta, o que eu preciso fazer? 40 ligações. 40 ligações. Então, vejam como a metrificação ela é importante no processo de venda. Que a venda não é só o empirismo, liga o acelerador, sai falando eu vou vender. Não existe mais isso. Eu preciso planejar a venda, trazer ela para metas
desmembrar minhas metas em passos, tudo metrificado. Acabou aquele tempo de chega no início do mês, a meta é 10 mil e acabou. Não pense o empreendedor que ele vai fechar a porta da sua sala e deixa a meta com a equipe. A meta tem um método. E qual Tem. é o método? Então, a gente entrega a meta, a gente divide a meta no número de dias, de semanas, a gente pensa nas bonificações para cada etapa dentro do mês daquela venda. Isso é importante, manter essa equipe de vendas aquecida e dar o passo a passo. Como é que você vai chegar nesse resultado aqui? Então, é muito desafiador trabalhar com a equipe de vendas. Só que a gente dá o passo a passo, né? Porque a minha forma de venda, como é uma venda externa, e eu sou a gerente, eu sou a gerente, eu que me gerencio. Eu sou a comercial, eu tenho que ter minha meta. Porém, eu bato hoje a minha meta com muita facilidade. Só que eu não volto para casa. Eu faço sempre o quilômetro extra. Quando eu me determino a ir para campo para vender, antigamente eu fazia 20, depois eu passei a fazer 40. Só que desses 40 eu já vendia 5 em vez de 2, porque vai vindo a habilidade. Só que eu sempre aumentei os meus sonhos. A gente vai mudando o ambiente, vai mudando o nível que você quer de adquirir, os teus gostos começam a mudar. Conforme você vai produzindo, quanto mais você vai produzindo, mais você quer vender, mais você precisa vender. Então, hoje, trazer o sonho, onde que você quer chegar? Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo? E por quê? Depois do porquê, pergunta o por quem. Excelente. O por quem. Que daí tu vai ver que ele vai motivar muito mais, ele vai querer muito mais, vender mais, se destacar mais, porque a grande maioria do ser humano ele é movido por desafio e reconhecimento. Então, hoje, o empreendedor, o empresário que consegue desenvolver essa habilidade de reconhecer com sabedoria um funcionário, um vendedor que se destacou, e deixar que o outro que está vendo deseje estar no lugar dele sem passar por cima de princípios, de valores. Sim. Você cria dentro da tua empresa ali uma competição saudável. Então, isso, a gente teve muita experiência em relação a isso dentro do nosso negócio também, né? De ter essa disputa saudável, a premiação, de buscar o quadro do sonho, mas sempre trabalhando em cima, não da minha meta, porque eu vou realizar isso, ou porque eu tenho que pagar aquilo, não. É porque você tem um sonho. Você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem um porquê, você tem um porquê. Então, você está aqui vendendo esse copo d'água, não é para mim, é para você. Trazer a mentalidade para o meu vendedor, que ele está realizando os sonhos dele, que ele vai conquistar as coisas dele, não é para mim. Porque a mentalidade hoje do vendedor, que é contratado, né? Ele diz assim, eu estou trabalhando, estou vindo aqui porque eu tenho que vir, assinar, bater ponto, abrir a loja, fechar a loja. Mas qual é o objetivo de você estar lá? Sim. O que você pode, sabe? Então, trabalhar isso dentro do teu colaborador, do teu vendedor também, da tua equipe, uma unidade. Fazer com que eles enxerguem eles isso. percebam eles, isso. Eles, às vezes, estão tão assolados, às vezes, com dívidas, com problemas familiares, e não conseguem enxergar essa perspectiva. E eu acho que um papel importante para o líder é ter essa visão, né, e trazer essa visão para o time. Sabe uma coisa interessante que eu ouvi ontem numa aula, que tem tudo a ver com vendas? A gente tem muita coisa para aprender com videogame e com esses joguinhos, né, de azar e de tipo Duolingo, essas coisas. Como é que eles funcionam? Dando para o nosso cérebro pequenas recompensas, doses ali de dopamina, né? Pequenas doses de dopamina. É um passo atrás do outro. E na venda também é assim. Às vezes, quando a gente coloca o desafio final, aquilo parece ser tão distante. E aí, nos primeiros 5 dias, o vendedor não consegue atingir aquele resultado e aí se frustra. Por isso que é tão importante para quem trabalha com vendas desmembrar a meta, né, em metas menores e trazer pequenas recompensas antes de atingir aquele resultado final. Porque assim você vai dando doses
de incentivo para a equipe de vendas e mantém aquela equipe todo o tempo ativada. Exatamente. E também trazer a unidade. A gente sempre trabalhou com a nossa equipe, que o prêmio final, a gente ganhou carros, viagens, mas eles faziam parte daquele momento ali com a gente. Então, a conquista não era só nossa. E a conquista, o empreendedor que ter essa visão de capacitar a equipe dele, de investir não só no patrimônio, mas investir no patrimônio das pessoas, investir na pessoa que está ali, sem pensar, ele vai se tornar meu Concorrente, ou concorrente. vai Não para o meu importa, o que é concorrente. teu, o que é teu, o que é teu é teu, né? Deus traçou e é teu. Mas você valorizar aquela pessoa, você não vai ter um funcionário, um colaborador, você vai ter um amigo do teu lado, alguém que veste a É, camisa da tua empresa, que você é. pode confiar. Então, hoje é muito comum muitos empreendedores, empresários se queixarem que não encontram funcionários, que as pessoas não querem Sim, mais eu ouço trabalhar. muito isso. Mas o porquê? As Quanto você pessoas está dizem, você tem investindo? sorte. Você tem Lara, sorte. você tem muita sorte, seus funcionários são excelentes. Leandro, Núbia, como você consegue ter uma equipe tão grande? Aham. Entende? Então, Fiel, né? a gente entende de pessoas, a gente se interessa verdadeiramente para as pessoas, a gente sabe que se a gente sem pessoas não é ninguém. Eu não quero ter um monte de representante Caminho robô. sozinho, sim. Eu quero ter pessoas ali que olham no olho, Gente, que toque, que sabe, que dê um abraço, que sabe que seja verdadeiro. Então, esse pensamento de querer crescer sozinho, ele além de ser medíocre, ele é ineficiente, né? Eu tenho algumas pessoas que já passaram pela nossa vida, né, e hoje estão empreendendo. E todas as vezes que eu me despeço dessas pessoas, Lara, eu tô te deixando porque eu vou abrir o meu negócio, eu vou abrir a minha loja. É como se a minha missão tivesse sido cumprida ali. exatamente. Porque a grande missão do líder é desenvolver pessoas. Exatamente. Então, se um consultor meu me enxergou ali durante tantos anos exercendo o empreendedorismo na prática e aquilo motivou ele a ser um empreendedor, é porque a experiência dele comigo foi positiva, a minha missão foi cumprida. Exatamente. Então, isso é muito importante. Eu agora estou me despedindo de uma pessoa muito especial para mim. A minha gerente, a Edvana, ela está comigo há uma década. E ela se despediu e disse: eu queria que tu fosse a primeira pessoa a saber disso. E eu queria que tu me abençoasse. Olha que lindo. E eu falei para ela: eu te abençoo e eu sei que vai ser um sucesso. E aí eu já comecei a mandar coisas aqui para ela, uma dica de um fornecedor, disso, de aquilo. Brilhe. Exatamente. Porque aqui a minha missão acabou. É o servir, o princípio de servir. Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Eu sempre tive isso como um princípio muito grande. Eu não tenho preocupação se o meu... Porque hoje eu formo um representante e ele se torna um distribuidor assim como eu. E ele tem condição, se ele tiver atitude, ele pode vender muito mais do que eu. E a gente chama de filhos de negócio. E você vê um filho teu brilhando, prosperando muito mais que você. É esse sentimento. E todos os empreendedores têm que desenvolver esse sentimento, Lara. Por quê? Se eu invisto... Vou dar um exemplo já que cheguei em lojas que eu não comprei por conta do atendimento. Sim. Com o desejo, com o dinheiro. Fui pronta para comprar, precisava da roupa ou do sapato e não comprei por conta do atendimento, porque eu me senti desvalorizada. Mas já tive a oportunidade de voltar e conversar, dizer, não, eu estava passando por esse problema, ou o meu chefe, depois sabe o que a pessoa falou, o meu chefe não me valorizou. Então, existe hoje tem que ter essa união do empreendedor com o vendedor, dessa capacitação de investir realmente Em vidas. investir em vidas, em vidas. É sobre isso. E é o dono do supermercado, é o dono de restaurante, onde a gente é bem tratado, onde a gente é recebido com um sorriso, com um atendimento de excelência, humanizado, verdadeiro, eu vou voltar sempre. Não existe fórmula mágica para fidelizar um cliente. Existe um cliente que ele é bem atendido, que eu consiga entender o que ele precisa. Então, é isso. Você comentou do colchão de alto valor. Eu já fui em casas onde o cliente tinha condições financeiras de comprar meu colchão top, só que não era o colchão ideal para ele. E eu vendi um mais simples. Questão de altura até. Cliente. Então, eu tenho que ser profissional. Então,
é isso. Então, Que que fideliza. fideliza, é a verdade. Só que através dessa cliente eu vendi mais 10, porque Sim, eu fiz o meu acredito. trabalho bem feito. Eu A acredito. gente tem que trazer essa cultura, a gente tem que trazer Sim, essa clareza para os é, nossos profissionais, porque a gente depende de pessoas para atender, para nos atender, para servir, para comprar, para vender. É ter isso, a gente precisa recuperar isso. Deus vai nos dar sim, voz para trazer isso. isso. Invista no teu funcionário. Por que o teu funcionário não tá legal? Por que você não está vendendo como você gostaria? Por que você não está batendo a meta? Né? Uhum, Por quê? O que está faltando? Onde que eu posso te ajudar? O que você gostaria de desenvolver? uhum. Né? Então, eu tenho muitas empresas que me procuram hoje para capacitar nesse sentido. Vamos lá, vamos prospectar, vamos para campo. Deixa eu ver como você trabalha. As pessoas estão tímidas, as pessoas não sabem se comunicar direito. Então, precisa investir no funcionário, precisa investir. Sim. Senão, vai refletir na minha marca, Uhum. refletir na minha loja, no meu É, produto. o vendedor, ele é o teu representante. Então, que nível de representação você deseja ter? Isso é Exatamente. diretamente proporcional ao nível de investimento que você está fazendo na sua Uhum. equipe. E é importante que a gente tenha, né, enquanto empreendedor, essa consciência. Foi maravilhoso, Núbia, conversar com você. Eu acho essa profissão de vendas extraordinária, por dois motivos. Primeiro, pela oportunidade que eu sei que ela traz, no sentido de você ser ali, você ter as rédeas, né, na sua Uhum. mão, do quanto você quer ganhar e das possibilidades que você pode, até onde você pode chegar. Porque o salário de um vendedor são as vendas que ele efetiva, né? Não Uhum. tem um limite Não tem para um limite. salário de um vendedor. E um bom vendedor, ele nunca vai ficar desempregado. Nunca. E também pelos relacionamentos que são construídos através das vendas. Quantas pessoas passam por você? E se relacionar com pessoas é sempre um privilégio. Então, eu sou, assim, uma apaixonada também por essa profissão de vendas. Foi muito bom conversar aqui contigo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem, duas mensagens, na verdade, tanto para o vendedor, né, que talvez não enxergue o valor devido na sua profissão, na sua atividade, como para o empreendedor que lidera uma equipe de vendas, no sentido de que como ele tem uma responsabilidade de trazer essa autoestima à tona da sua equipe de vendas. Tem algo que eu aprendi com o Leandro, fazem 17 anos que eu estou do lado dele nas vendas. E ele disse, a gente tem dois tipos de profissionais. O vendedor caçador e o vendedor fazendeiro. Os dois dão certo. Mas qual que você quer ser? Aquele vendedor que quer... O caçador quer uma presa para o dia. Ele quer vender, independente o produto que seja, para quem seja. O fazendeiro, ele vai plantar, ele vai regar, ele vai cuidar da terra, ele vai adubar, ele vai colher, ele vai lá e faz tudo de novo. Então, a mensagem é: se torne um vendedor fazendeiro. Estuda a vida de um fazendeiro, tudo que está por trás daquilo ali, né? É muito fácil chegar com o produto na mesa, mas o que está por trás lá? A gente tem a verdura lá, mas o que está por trás de tudo ali? É toda uma plantação, uma colheita. Quando você é um vendedor fazendeiro, você sempre vai ter clientes. Você vai ter sempre vendas todos os dias. Você vai estar sempre colhendo, Sempre colhendo, tem colhendo. colheita. Agora, o caçador não. Ele tem a presa ali, deu, acabou. A presa se Dura. esconde dela. A presa, exatamente. Então, desenvolva a habilidade de ser um vendedor fazendeiro. E não importa qual é o produto, qual é a atividade, não importa se é um vendedor de produto, se é um vendedor de serviço, a gente tem que sempre entender que o cliente, a venda está no teu cliente. A venda está no teu cliente. Não no próximo, mas naquele ali. Aquele ali pode abrir muitas portas, né? E a mensagem para o empreendedor é: invista em conhecimento. Não adianta, capacite. Invista em capacitação. Sem pensar nas consequências. Faça com verdade, faça com amor, invista em capacitação, em treinamento, em educação. A gente precisa de educação. E olha, uma oportunidade para você que tem uma equipe de vendas. A Núbia é uma treinadora de equipes de vendas, com prática, muitos anos de prática, e além de ser uma mentora também. Então, de repente, uma oportunidade para você aprender sobre vendas e aplicar com o seu time.
Então, minha Obrigada, amiga, Larinha. muito, muito, muito Obrigada, meu obrigada, amor, viu? por Que tudo, Deus te tá? abençoe cada dia mais aí na missão. Foi um prazer te ter aqui. Obrigada, meu amor.